quarta aula prática de radiologia torácica, cujo tema são as lesões do mediastino. As lesões mediastinais têm diferentes origens, podem ser congênitas, podem estar relacionadas a processos inflamatórios ou infecciosos, as neoplasias primárias ou metastáticas e lesões vasculares. Esses são os principais grupos de alterações relacionados às doenças mediastinais. Os métodos de imagem são as radiografias de tórax, a tomografia computadorizada, que depois da avaliação radiográfica é o método mais comumente utilizado na avaliação das lesões dessa região, incluindo o PET-CT, que tem indicações específicas, principalmente no tórax, no estadiamento de neoplasias, como os linfomas e o câncer de pulmão. A ressonância magnética também é um método de imagem na avaliação de lesões do mediastino, principalmente lesões do coração, de vasos, mas também na avaliação do desfiladeiro torácico, lesões relacionadas a plexo braquial. Se considerarmos a ressonância magnética em relação à tomografia computadorizada, principalmente nas técnicas mais recentes, persiste a tomografia computadorizada como extremamente útil na avaliação das lesões mediastinais, mas a ressonância magnética também tem aplicação em muitas situações de forma semelhante ou como um adjuvante no estadiamento das neoplasias, como câncer de pulmão, e com técnicas de difusão, permitindo, assim como o PET-CT, por meio do uso de radiofármaco, a avaliação de lesões neoplásicas, lesões malignas. A ultrassonografia, no caso do mediastino, utilizada principalmente na avaliação cardíaca, o ecocardiograma, mas também a avaliação que pode ser transtorácico ou transesofagiano, mas mais recentemente tem se utilizado também a ultrassonografia na avaliação de lesões mediastinais, naquilo que é chamado de ultrassom transendobrônquico, permitindo inclusive biópsias guiadas por ultrassom, cuja sonda é inserida pelo broncoscópio. As radiografias de tórax, elas permitem o que na avaliação? Então essa é uma pergunta muito interessante. Qual a aplicabilidade das radiografias nas lesões do mediastino? Na verdade, só vão ser vistas lesões quando as massas ou alterações levam a alterações importantes dos contornos do mediastino, promovem compressão e desvio da traqueia e dos brônquios principais, ou quando há aparecimento de densidades anormais, sejam calcificações, sejam coleções aéreas anormais no mediastino. Quando se considera, então, como nessa radiografia, as estruturas mediastinais, o que nós temos principalmente são densidades predominantemente de água, mas a densidade de ar é vista dentro da traqueia e dos brônquios principais. Esses são os elementos principais: densidade do mediastino, predominantemente igual à da água, exceto pelo ar dentro das vias aéreas principais, e os contornos do mediastino. Então, quando se avalia a presença de lesões, eventualmente podem não ser vistas nenhum tipo de anormalidade, ou então aparecimento de alterações dos contornos. Os limites mediastinais são bastante definidos em relação às estruturas anatômicas
que estão relacionadas a ele. Então, bastante pode-se predizer exatamente qual estrutura está em uma determinada região, conhecendo-se a anatomia. Então, quando os contornos são anormais, sabe-se que esse não é um contorno normal, então que alguma lesão pode estar presente. Obviamente, lesões maiores podem também causar alterações mais acentuadas nos contornos e também alterações mais pronunciadas sobre as vias aéreas. Mas a questão importante, se nós quisermos saber qual o tipo de anormalidade no mediastino e qual a extensão dessa lesão, outros métodos de imagem são necessários e especificamente aqui o exame mais utilizado é a tomografia computadorizada do tórax. Em relação às lesões mediastinais, os tumores, né, as neoplasias, elas formam uma área muito importante das lesões do mediastino. Via de regra, o mediastino é dividido em 3 partes. Aquela região que fica anterior ao pericárdio, aos vasos mediastinais, é chamado de mediastino anterior. E aqui encontram-se aquilo que são chamados os 4 T's, que são as lesões da tireoide, especificamente o bócio mergulhante, o aumento da tireoide que se estende ao mediastino, as lesões do timo, os timomas, tumores do timo, os teratomas e tumores de células germinativas e os linfomas. Na realidade são chamados 4 T's, de tireoide, timoma, teratoma e o terrível linfoma. No mediastino médio, as alterações mais comuns são o aumento nas dimensões de linfonodos, que podem ser de causa benigna, como na sarcoidose, ou maligna, como linfomas e também neoplasias metastáticas, mas também outras anormalidades no mediastino médio, como alterações congênitas, doenças das vias aéreas, do esôfago e de vasos, como a aorta. E no mediastino posterior, ou seja, a região do mediastino situada ao lado, junto à coluna vertebral, em regiões paravertebrais, a principal causa é de origem neurogênica. Então, as lesões neurogênicas contam com 90% das lesões paravertebrais. As radiografias, elas na avaliação, seja do coração, seja dos vasos, mas também de outras lesões mediastinais, as radiografias são muito limitadas. A tomografia computadorizada hoje é um método importante na avaliação tanto da aorta quanto de seus ramos, seja os ramos supraórticos, mas também as coronárias. A avaliação de coronárias é um excelente método. Também a tomografia computadorizada é hoje o exame de escolha de imagem na avaliação do tromboembolismo pulmonar. A ressonância magnética do tórax permite a avaliação da aorta e de seus ramos, mas não é um exame de primeira linha na avaliação do tromboembolismo pulmonar. Pode ser utilizado principalmente em pacientes que não possam ser submetidos à tomografia computadorizada, como por exemplo aqueles que tenham tenham tido alergia grave ao método do contraste, eventualmente em gestantes. Então pode, em situações muito pontuais, mas via de regra, a angiorressonância é principalmente aplicada à aorta e seus ramos. Também na avaliação, a ressonância tem aplicação na avaliação do coração, mas no caso de malformações, lesões do miocárdio e também de neoplasias cardíacas.
Aqui um parênteses em relação à avaliação de coronárias, onde a angiotomografia de coronárias é o método para avaliação dos vasos, enquanto que de outros elementos do coração é a ressonância magnética. E, indiscutivelmente, a ecocardiografia na avaliação do coração é um exame muito bem estabelecido em termos de aplicação. Retornando aos comentários quanto às alterações que podem ser vistas na radiografia. Então, quando o paciente tem massas mediastinais, a primeira alteração que se vê é alterações dos contornos. E aqui nesse caso também compressão e desvio da traqueia para a direita. Então uma massa mediastinal, e a tomografia computadorizada mostra muito bem a presença de uma lesão com calcificações, são as áreas brancas no interior, lesão bem heterogênea em região paratraqueal esquerda, deslocando a traqueia para a direita, e esse é um caso de um bócio mergulhante. Essa é uma outra situação onde há alterações nos contornos do mediastino, bem evidentes, e a tomografia computadorizada permite caracterizar as setas vermelhas apontando para aumento de linfonodos. Então, linfonodomegalia, tanto de mediastino médio quanto de mediastino anterior, num paciente com linfoma. Essa é uma outra situação, paciente com um aumento paravertebral à direita, e a tomografia computadorizada mostra esta lesão paravertebral direita, um tumor neurogênico. Então, lembrando mais uma vez que lesões paravertebrais, na imensa maioria, têm origem neurogênica. Outra aplicação da tomografia computadorizada é como nesse paciente com uma grande massa pulmonar à esquerda, e a avaliação, o estadiamento, a avaliação do comprometimento mediastinal. Então, aqui nós utilizamos o método no estadiamento, onde o exame permite não só a avaliação com maiores detalhes do tumor, mas também as setas amarelas mostram o envolvimento de estruturas do mediastino, no caso da artéria pulmonar, que está totalmente envolta pelo tumor e estenosada. Também permite, a seta vermelha mostra a linfonodomegalia, e a estrela amarela ela está na luz do bronco principal esquerdo, e pode-se observar que o tumor envolve totalmente esse bronco, então desde a região da carina principal. Outra situação onde foi citado já a aplicação da tomografia computadorizada na avaliação vascular. Quando se injeta o contraste iodado, os vasos ficam brancos e, nesse caso específico, pode-se observar a artéria pulmonar. Quando ela fica contrastada, então homogeneamente branca, mas também é possível observar a presença de áreas que não se opacificam e se representam falhas de enchimento, trombo, então no paciente com tromboembolismo pulmonar agudo. Essa é uma outra situação onde o paciente com dor torácica, com um alargamento mediastinal, e se nota que existe um desvio da traqueia, então um alargamento na região da crosta da aorta. Nesse caso, foi feita uma tomografia computadorizada, vê-se o segmento da aorta, segmento ascendente, com dimensões normais, e no círculo vermelho pode-se observar a aorta descendente bastante dilatada, com uma imagem linear apontada pela seta amarela em seu interior, que é um flap intraluminal, então um paciente com uma dilatação, um aneurisma da aorta com uma dissecção do segmento descendente da aorta. Essa é uma outra indicação da tomografia.
onde nós vemos um paciente que realizou uma angiotomografia computadorizada do tórax. É possível observar placas calcificadas, né? E também a avaliação da luz, que não apresenta uma redução significativa. E esse é um outro caso de paciente que já foi tratado com colocação de stents coronarianos, e o exame permite a avaliação da permeabilidade desses stents, dessas coronárias, então no exame pós-procedimento. Então, lembrando que as radiografias de tórax, elas permitem uma análise menos detalhada das lesões mediastinais, e a identificação especificamente de lesão, ela é vista principalmente quando há alterações de contornos ou eventualmente a densidades anormais de cálcio ou coleções aéreas. A tomografia computadorizada é indiscutivelmente o método de escolha para avaliação de doenças mediastinais ou quando o paciente tem sintomas, como um caso de miastenia graves, mesmo com radiografias normais. A tomografia é um excelente exame para avaliação de doenças do mediastino, indicada na avaliação do coração, especificamente de lesões coronarianas, de lesões vasculares da aorta e também de artérias pulmonares, e aqui especificamente do tromboembolismo pulmonar agudo ou crônico. A ressonância magnética é utilizada nas lesões do desfiladeiro torácico, né, a região do plexo braquial, também em doenças do coração, da aorta e seus ramos, mais raramente na avaliação da circulação pulmonar, e também é um adjuvante à ressonância magnética no estudo das lesões mediastinais, como tumores e outras lesões. E não esquecer que a ultrassonografia, no caso do tórax, tem como principal aplicação, né, na ecocardiografia. Muito obrigado.